Mais pra cá? Isso aí, tá ótimo. Tá ótimo. Você coloca o celular no silencioso, fazendo favor, Thalita. É isso que eu tenho que... Tá bom, a gente começou no horário quase certo. 8h05, 8h10, já mais ou menos. Eu nunca começo 8 horas, Thalita. Sério? Sério? Nunca começo. Fala assim, mas assim, você começou 8 horas? Não, nunca comecei 8 horas em ponto. É quase impossível começar 8 horas. Já tá aberto lá? Aonde? No Facebook? Tá, já tá ao vivo aqui. Copiar o link. Aí, agora eu tô vendo. Ok. Se você quiser colocar ao vivo aí também, você pode colocar, tá? Eu tenho uns. Eu tenho esse aqui ali, ó. Eu vou... Ai, depois eu quero usar. Eu vou colocar o link aqui. Tá. Aqui tá. Obrigada. E aí, pessoal? O pessoal tá chegando. Vamos trocar uma ideia. Vamos estar junto com a gente aqui nessa sexta-feira. Sempre eu falo terça-feira. Eu penso que é terça-feira. Junto com a gente nessa sexta-feira. Vamos chegando. Rodrigo Ferreira já está grudadinho com a gente aqui. Já mandou uma boa noite pra gente. Rodrigo, boa noite. Tamo junto, pré-candidato a vereador também, Thalita. Boa noite, Rodrigo. Pré-candidato Tudo a bem? vereador por Vespasiano Rodrigo também, do pelo Morro PT. Alto, é o Rodrigo Rodrigo? Ferreira, sim, Ah, pelo PT. sim. Amigão nosso. Sou o primeiro. É isso aí. Vamos começar, porque hoje tem muita conversa, que a gente vai bater um papo bacana. E aí o povo tá chegando, na hora que vai chegar, a gente vai trocando ideia aqui com a galera. Thalita, muito obrigado também por ter aceitado o convite de estar aqui junto com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Muito Valeu. obrigada eu por estar aqui. É um prazer. Se você quiser puxar um pouco para cá, para baixo, e não precisa colocar muito perto, não. Tá bom ótimo. assim? Tá. Se você quiser descer mais um pouquinho para você ficar mais à vontade. Tá bom. Ok. É isso aí, Rodrigo já mandou que eu sou o primeiro. Estou bem, Thalita, mandou aqui. E você? Bem também, Rodrigo. É isso aí. Então vamos começar. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Márcio Antero do Interativos Podcast. Hoje, nessa sexta-feira, a gente está com Thalita Melanie. Thalita Melanie, ela foi um dos primeiros podcasts que teve em Vespasiano, que foi o seu, né? Sim. Um dos primeiros, não. O primeiro foi do meu amigo... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Aqui também do Morro Alto, da igreja, nome dele. Se ele souber que eu estou esquecendo o nome dele, ele vai me matar. Me deu branco aqui agora. É um dos primeiros, foi o dele. O dele começou antes. Ah, tá. A gente Inclusive, vai falar... eu já fui lá várias vezes. Beijo e abraço. É isso aí. A gente vai falar um pouco sobre esse podcast da Thalita, porque eu também tô curioso pra caramba, porque na época a gente não mexia com isso aqui também. Você lembra, né? A gente não mexia. Então, ao decorrer do tempo que a gente foi trabalhando, tal, isso aqui. Mas antes disso, eu vou mandar um abraço para toda Vespasiano,
todos os bairros de Vespasiano. Hoje eu estava com o Lucas falou assim, Márcia, você manda um beijo para os bairros de Vespasiano, depois você vai falando o nome, depois você fala para Vespasiano. Eu falei, Lucas, mas é isso mesmo. E vive falando 2, 3 vezes do Cruzeirinho. Gente, mandar um abraço aí para todos os bairros de Vespasiano, Cruzeirinho, Morro Alto, Santa Clara, Vila Esportiva e Gávea, e assim vai. Mandar um abraço para todos vocês, mandar um abraço para nossa Vespasiano. E hoje a gente esteve ali na Lagoa, eram umas 2 horas da tarde, Thalita, mas nós trocou ideia pra caramba. Eu, Lucas Camarão, Taíde, Diego, Bruninho, Jorge Fraga e o Ricardinho. Mas nós ficamos quase 3 horas batendo papo ali de política. Quando junta para falar de política é bom demais, né? Só que a gente estava brigando também. Natural. A gente estava brigando também, velho. Foi muito bom. Mandar um abraço para todos vocês aí, Camarão. Mandar um abraço pro Taíde, pro Lucas do Interativos, do Papo da Vila, todos os sábados às 8 horas, viu, gente? E também mandar um abraço pro Bruninho, pro Jorge Fraga e pro Ricardinho também. Jorge Fraga, sexta-feira vai vir uma corredora aqui também, vai ser muito bom o papo com ela. Ele falou assim, vamos levar ela lá para a gente bater um papo, talvez isso aqui. Eu falei, beleza, aí vai vir com a gente aqui também para bater um papo com a gente. Eu acho que ela é de Santa Luzia. E ele também vai fazer um evento aqui na Lagoa sobre, né, corrida, tal, isso e aquilo. Também vai ser um evento bacana também, né? E é isso aí, vamos começar. Rodrigo está aqui, mandou uma boa noite, mandou que sou o primeiro. É isso aí, Rodrigo. Todos vocês que estão chegando e vai chegar agora, mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado de estar grudadinho com a gente nessa sexta-feira aqui com a Thalita Melanie. Vai contar um pouco da história dela aqui para a gente, né? Thalita Miliana aqui no Vespasiano, né? Você veio para cá, se apresenta para depois eu começar a falar sobre como você veio para cá, como é. Gente, é um prazer estar aqui. Eu amo essa conexão da comunicação com a comunidade, é exatamente isso que esse programa representa, isso é bem legal. E eu não sou tão conterrânea de Vespasiano, não, mas eu tenho um amor muito grande por essa cidade. E o meu caminho aqui sempre foi de muita conexão com as pessoas, principalmente na área política, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro, faço parte de uma coautoria, que vai chamar A Experiência da Mulher Empreendedora, que eu conto a minha história de transição de carreira voltada aí para a área política e para a área da comunicação aqui de Vespasiano. Bacana. Você veio para cá com quantos anos, Thalita? 10 anos. Agora, se você me perguntar quantos anos que eu tenho... É novata aqui, quase novatinha aqui. Eu vim para cá com 10 anos, eu tenho 21 anos. Ah, não, você veio para cá com 10 anos, 21 anos. Uhum. Tá, veio de onde? Vim do Nova Sintra, Vista Alegre, BH. Ah, tá. Veio pra cá já casada ou já veio pra cá? Não, vim pra cá uma pirralhinha pequenininha. Ah, não, eu tô panguando aqui, desculpa. Você veio pra cá como? Me fala um pouco aí da sua história. Meu pai comprou um lote no Serra Dourada, há muitos anos atrás, construiu uma casa bem bacana, e aí a gente mudou pra cá, acho que em 2000 e... Não sei nem fazer os cálculos mais... Mas foi há 21 anos atrás. Só tinha mato e boi. Eu peguei Vespasiano quando ainda tinha o Cipriano, o ônibus que levava a gente lá até no Bernardo de Souza, e de lá até no Serra Dourada a gente tinha que ir a pé. Nossa, sério? Eu peguei essa fase. E o ônibus chamava Cipriano ainda, não era nem Serra Dourada. Mas vocês moravam lá, seu pai decidiu vir para cá, para Vespasiano? Decidiu. Ou tipo assim, ele já conhecia Vespasiano? Não, ele achou uma propaganda na TV e veio Mas cá e comprou o lote. Aí construiu. Pra uma roça, quero ir para uma rocinha. A gente não imaginava que seria tão grande o impacto da diferença, né? Eu morava em BH, era completamente diferente. Nós viemos para cá, era bem rocinha ainda, Vespasiano, bem roça. A entrada do bairro era um curral, né? Ali na pontinha do Serra Dourada. Então, a gente teve um impacto bem grande. Mas eu sempre amei aqui desde o começo. Nunca quis sair, nem me arrependi de ter vindo para cá. Thalita, legal. É bacana demais. Assim, eu vou falar a verdade para você, eu acho que já tem 30. Depois o Lucas até fala que eu acho que já tem 30 e poucos anos que eu moro, 36 anos que eu moro aqui. 36 ou 37 anos que eu moro aqui. Igual você falou. Isso aqui era tudo, você via só boi, só mato, esses negócios. Aí depois que foi, ao decorrer do tempo, foi crescendo. E qual que foi a sua vontade de entrar na política? Por quê?
para te falar a verdade... Você já gostava desde 10 anos de idade de política? Não. Tipo assim, foi interessante essa parte? Não, eu me lembro que eu ficava na varanda lá da minha casa e aí tinha uma campanha política estourada na época, era Ademar, e eu acho que era Ademar contra Carlos Murta na época. E aí eu gravava as musiquinhas todas, e eu lembro inclusive da música do candidato a vereador da época, Divino Rezende, passando na minha rua, que era tão Você colinha. lembra da música? Lembro. Como é que era? Era 45000. Você lembra da música? Lembro, a musiquinha Canta era aí. 45000 para vereador Divino Rezende. É isso mesmo. 45000. É isso mesmo. Aí eu lembro disso, isso me trouxe uma memória, assim. Eu lembro que muita gritaria, muito show, tinha showmício ainda na época, tinha muito caminhão passando e eu não entendia nada, praticamente eu não tinha zero envolvimento com todas as questões políticas, mas tinha uma pessoa que toda a vida foi envolvido, que foi meu vizinho, que me conheceu desde muito pequenininha, que é a cara da política de Vespasiano, assim, quando eu lembro dele de mais velho, é o Cláudio Eudes. Cláudio Eudes. É, ele era meu vizinho, me xingava, Mas também chamava atenção. Você era terrível quando você era pequena não, também. eu era quietinha. Bagunçava pra caramba. Não, eu era quietinha. Tem cara que a sua mãe pegava uma bala, colocava do lado assim e falava, Thalita, entra pra dentro, eu não vou. Vai sim, peraí. Eu sempre fui muito tímida, eu era muito quietinha de criança. Mas a gente ficava perto de uma fossa, né, também, era fossa, não tinha esgoto. Aí o Cláudio chamava a nossa atenção, falava, sai daí, menina, você vai cair lá dentro. Aí, sério? Ele chamava meu pai pra falar que a gente estava próximo da fossa. Mas é uma questão de proteção, né, e isso me traz memórias afetivas da época. E essas musiquinhas, as músicas de Ademar da época, tudo isso tá na minha cabeça de política assim quando eu entrei, mas eu nunca imaginei na vida que um dia eu seria envolvida com algo parecido. Nunca. A minha introdução na política foi através de um candidato que entrou já tinha na política. Quantos anos? Aí isso foi em 2016 já. Eu já estava com 27 anos, né, eu acho. E aí ele falou, eu quero me candidatar, vocês me ajudam? E eu, como eu sou muito curiosa e tudo que eu pego para fazer, eu gosto de fazer muito bem feito, eu comecei a pesquisar tudo a respeito. E tudo que a gente podia fazer por ele, referente à imagem, a santinho, eu não tinha noção nenhuma de política, nenhuma. Tudo nós fizemos. E foi aí que foi surgindo meu interesse pela área, assim. Fazíamos reunião, programávamos a reunião, aquele envolvimento com as pessoas. E aí eu fui me envolvendo, e falei assim, agora eu preciso conhecer de verdade, né? Preciso estudar. Aí eu fui fazer gestão pública para entender o processo. A primeira vez ele teve 345 votos, e aí a segunda vez 645. Interessante. Aí depois você deixou ele para lá, acabou a política, e depois o que você foi fazer? Aí depois eu tive um grande processo aí de algumas chateações, outros reconhecimentos pessoais. Aí eu falei assim, meu Deus, meu caminho não é esse. Aí começa a minha história de transição de carreira. Meu caminho talvez não seja exatamente o da política, mas a política me abriu muitas portas para a minha área de sentido real, que é a comunicação. Mas ali você já tinha começado a pegar as manhas um pouco da política, né? Você já começou a pegar a maldade da política para... A maldade naquela época ainda não, entrei crua, bem crua mesmo, muito crua. Mas eu comecei a entender um pouco de como funcionavam as coisas. Aí a maldade veio agora, depois de quase 10 anos, né? 2016, nós estamos em 2024, 9 anos, praticamente. 9 anos. E parece que você já tem muitos anos na política. Parece? Que já tem muito tempo na política. Sim. Aí depois você saiu, foi fazer gestão pública, depois que acabou... Aí nesse período, no mesmo período eu entrei na faculdade, aí eu escolhi gestão pública porque eu queria muito entender sobre as questões públicas, sobre as questões de política. Aí eu escolhi esse curso. E aí, depois da gestão pública, eu vi que não era bem isso. Na prática, não era bem isso que eu queria. Na prática, é muito diferente. Entendi. E aí, eu falei assim, não, eu tenho que voltar para a minha origem. Aí, eu fui estudar comunicação, jornalismo agora. Mas o jornalismo já era algo que estava intrínseco ao meu dia a dia, já estava totalmente envolvida com isso, com a comunicação, mas eu não estudava comunicação. E aí, eu acho que nesse período...
eu me encontrei, me reencontrei. Falei assim, não, meu foco tem que ser a comunicação. E a política, né? Porque a comunicação tudo você está relacionado a tudo. Eu acabei somando Sim. os dois agora e eu tô achando um meio termo nisso tudo agora. Tô começando a amadurecer na ideia. Nossa, Thalita, para mim você já tinha mais ou menos uns 15 anos de política. Sério? Mas por que vocês acham isso? É por causa de redes sociais. Você publica muita coisa e você está sempre no meio de políticos. Em termos igual, por exemplo, eu te encontrei na Lagoa, a gente tirou foto, todo mundo conversou com você. Então, tipo assim, a gente acha, não, Thalita já conhece muito de política e já sabe muito de política. Então a gente acha desse jeito. Antes disso, o Rodrigo mandou uma pergunta para você aqui. Rodrigo, muito obrigado. Primeiro, José também. José, um abraço, tamo junto. Muito obrigado de estar grudadinho com a gente. Mandou aqui, ó, José Victor. José. José Victor. É isso aí, mandou aqui, ó. Esse jingle de campanha. Falou sobre você lembra do jingle do Divino Rezende? Isso ficou na sua cabeça, né? Ficou e fica, né? Número não o poder da música mesmo. não saiu. Era isso mesmo, não era? 45000. Era isso. Eu acho que eu não lembro de nenhum, mas assim, é porque já passou tantos. Eu lembrava, agora que saiu da minha mente, era do Tiago da mochila, que não dorme nem cochila? Mas você lembra do número? Eu lembrava do número, depois porque, sério? Por causa da música. Tiago, tanto que hoje também ele vem como pré-candidato a vereador, mas eu tô vendo que ele tá dando ele sumiu. Ele tá quietinho mesmo. Ele tá quietinho, porque foi 2020 e ele tava terrível. Tipo assim, teve que eu falo assim, nas redes sociais, mandando foto, fazendo vídeo, agora ele tá mais quieto. Até eu tava falando com os meninos, que eu falei, ué, Thiago tá candidatando? Encontrei porque com ele essa semana. Mais, por que ele tá assim? Parece que ele tá um pouquinho desanimado mesmo. Thiago. Estranho, Thiago da mochila. Não, como é que é? Thiago da mochila. Que não dorme nem cochila. E ficou. Fica, a frase de efeito faz muito sentido. Sim. Rodrigo Ferreira mandou para você aqui, ó, gostaria de saber da nossa convidada os motivos que a levou a fazer parte da gestão, se em um passado recente sempre se propôs fazer crítica à gestão, a gestão atual que sempre foi alvo de suas críticas, melhorou? Pode falar à vontade. Rodrigo, excelente pergunta, hein? Gosto dessas perguntas assim, ó, pega fogo. Então, como eu estou falando da minha experiência, inclusive na política, quando a gente inicia na política, a gente inicia sem nenhum sentido, né? Sem entender praticamente como funcionam as coisas. E eu iniciei assim, muito crua, e eu achava que eu entendia muita coisa de como funcionava a política de Vespasiano. Mas, de fato, não entendia, não. Eu sempre fiz muitas críticas à gestão, inclusive eu tenho saudades da época que o governo tinha oposição, não digo oposição de bater, mas oposição de questionar coisas que são importantes. E, inclusive, eu me tornei pública na área da política quando eu fiz um vídeo na UPA, há muito tempo atrás, e esse vídeo, em menos de 2 horas, deu mais de 6.000 visualizações, que foi um fato que ocorreu, que eu fiquei bem chateada, e eu fui para a delegacia, e foi uma coisa assim, foi minha introdução na questão da política. E como eu estava já estudando gestão pública, todos os fatos que acontecia no governo que eu não concordava, eu vinha no Facebook e explicava aquele fato de uma forma técnica, mas de uma forma simples que as pessoas entendiam como aquilo funcionava. E aí eu tinha mesmo essa visão de grande crítica do governo, até eu conhecer como funciona, de fato, a gestão pública e o porquê das coisas. Hoje eu continuo sendo grande crítica, todo mundo que me conhece sabe que eu sou grande crítica de a maioria das coisas que eu faço. Quando eu elogio alguma coisa, o pessoal já pega e fala, se você está elogiando, eu vou até acreditar, né? Porque eu sou realmente muito crítica. E hoje eu vejo que a gestão de Vespasiano é muito mais profunda, muito mais complicada do que a gente imagina. E eu só fui descobrir isso no passar do tempo, Rodrigo, quando eu estive presencialmente na gestão pública, quando eu estive na prefeitura, quando eu descobri como as coisas funcionavam e quando eu consegui alinhar a minha teoria da faculdade com a prática do dia a dia, do que é ser um gestor público, do que é administrar uma cidade. E eu não me arrependo das críticas que eu fiz, todas que eu fiz foram fundadas em algo que estava acontecendo no momento. Hoje eu continuo fazendo críticas, mas hoje as minhas críticas são mais maduras, porque elas são mais voltadas para algo que eu consigo solucionar, que eu consigo apresentar soluções no meu setor de trabalho, na área que eu desenvolvo na prefeitura,
Porque a gente, quando é imaturo, a gente faz crítica, mas a gente não sabe o caminho e nem consegue apresentar soluções. Aí depois que você entende que você amadurece, a gente fala, ó, eu critico aqui, entendo como funciona, mas eu acho que pode seguir esse caminho e pode melhorar assim. Então é por isso, Rodrigo, eu acho que a gente amadurece e muita coisa que eu fazia, eu continuo fazendo, mas de uma forma diferente hoje. Eu acho que hoje eu consigo propor mais soluções do que apenas criticar. Mas quando a gente critica, Thalita, igual por exemplo, quando a pessoa é oposição, ela critica fazendo a crítica nas redes sociais. Sim. E hoje você já não vai tanto mais nas redes sociais fazer uma crítica. Faço não. Eu não vejo mais. Por quê? Nessa Exatamente por isso, porque hoje eu descobri a forma. Mais fácil. Não, hoje eu descobri exatamente como as coisas funcionam. Aí eu entendi por que os prefeitos agem da forma que agem. Por que a população age da forma que age? Esse período que eu estive próximo, né, da prefeitura, do governo, eu estive com muitas pessoas conterrâneas da política da cidade para entender qual que é o histórico da cidade. Hoje eu consegui fazer um mapeamento da política de Vespasiano, da gestão de Vespasiano. Então eu entendo a ação do Carlos Murta, eu entendo a ação da Ilse Rocha. Hoje eu entendo a ação do Luciano Costa. Então, se a gente for discutir aqui sobre isso, eu vou conseguir pautar para vocês por que hoje a minha atitude é essa, porque eu consegui ter muitas informações que eu não tinha e por que cada um age de tal forma. Sim. E hoje eu não acho que a gestão seja uma gestão ruim. Eu acho que as coisas estão acontecendo da forma que tem que acontecer. E eu não vou levantar hoje para fazer uma crítica à gestão na rede social, porque eu sei que rede social não é o meio mais viável de se fazer crítica. Eu acho que quando a gente quer transformar a nossa população, hoje que eu amadureci, a gente consegue fazer um movimento interno, a gente consegue movimentar pessoas, grupos e fazer da forma certa, cumprindo o papel de cidadão. Nem sempre, às vezes, a gente joga. Eu joguei muita coisa na rede social na época, mas qual foi a solução dos problemas que eu apontei? Você achava que isso ia resolver alguma coisa naquela época? Eu achava porque eu era imatura. Eu achava que o que eu estava questionando ia ser resolvido. E os problemas que eu apontei na época, nenhum deles foi resolvido. Então, adianta eu só questionar? Então, na sua opinião, todas as pessoas que hoje batem, jogam nas redes sociais, isso não tem... isso não muda a cabeça dele, da gestão, tipo assim, igual, por exemplo, eu entro nas redes sociais, falo mal, indóido, falo que tá tudo alguma coisa errada, tal. Então, isso, na sua opinião, não tem efeito nenhum? Não surte efeito. Não surte efeito nenhum? Não. Qual pessoa que fez isso na rede social que hoje voltou lá e apresenta solução e resultado? Não tem, né? Não tem. Não tem. Então, às vezes, a gente só atrai um tipo de problema. E hoje, os problemas que eu apontava, que eu imaginava que devesse funcionar de certa forma, hoje eu vejo que não é assim. Hoje eu faço parte do Comitê de Governança da Prefeitura, é um comitê instituído pelo governo federal, que reúne pessoas de todas as secretarias para discutir algumas ações e políticas que a Prefeitura tem que aderir obrigatoriamente agora com essas novas leis. E a gente trabalha nisso. Então, hoje eu conheço muito mais a fundo os problemas e as reais situações de por que as coisas não acontecem, por que algumas coisas conseguem ir para frente, do que antes. Então, eu sei que se eu vir na rede social levantar algum barulho, eu tenho que estar pautada do que realmente é possível fazer ou não. Porque uma coisa é você estar aqui fora e uma coisa é estar lá dentro observando tudo que está acontecendo. Entendendo como funciona. Inclusive, quando você está lá dentro, você entende até o comportamento do cidadão. Então, o comportamento do cidadão oscila muito. E aí, isso não é uma gestão que traz resultado para a gente. Então, às vezes, eu até entendo por que o poder público eu não digo se omite, mas fecha os ouvidos para algumas questões que estão acontecendo, porque o comportamento do cidadão, ele não perdura por muito tempo, ele troca demais, sabe? Oscila muito. Acho que você vai me entender. É tipo um bipolar, né? Isso. É tipo uma pessoa bipolar. O tempo tá legalzinho, depois quando cisma já dá uma coisa... Não me agradou, eu vou pirraçar. Mas aí eu tive que entender que a gestão pública não é o pessoal, né? A gestão pública é o coletivo. Então, às vezes, as pessoas estão buscando mais ser agradadas do que uma melhoria específica para a cidade ou para o bairro ou para a área que ela está buscando. Interessante, sim.
Marcilena Teixeira também. Ah, minha Marcilene amiga. Teixeira mandou boa noite, amiga. Arrasando sempre. Amo você, É obrigada. isso aí. Gente, o Hilton Alves do Nascimento mandou que calma, Rodrigo Ferreira com a convidada. Gente, Thalita tá aqui para responder todos não precisa ter vocês. calma, não. Pode fazer pergunta também aí que a Thalita tá aqui para responder. Entendeu? Não esquenta a cabeça não, pode mandar, né, Thalita? Com certeza. É isso aí. Thalita, a gente vai conversando aqui, ao decorrer do tempo a galera vai mandando mensagem aqui. Vamos falar um pouco do seu podcast. Sim. Vamos falar um pouco do seu podcast. Começou quando? Qual que foi? Por que a ideia do podcast que você tinha feito? Se futuramente vai ter outros projetos e tal? Então, aí como eu comecei assim com essa vida de ir pra rede social e ficar falando as coisas, o pessoal gostava muito da forma que eu falava, né? Que eu me expressava. Aí eu tenho um sobrinho que o Felipe, ele é especialista na área de audiovisual. Ele falou assim, Thalita, vamos dar uma melhorada nesse projeto seu, porque eu acho que você fala bem, que você comunica bem, eu acho que ficaria legal se a gente colocasse uma roupagem aí bacana. E aí a gente apresentou esse projeto na época para o César, um projeto que eu já tinha. O César investiu, a gente criou, né, o estúdio, a TV Visão, e aí a gente foi ter aí o primeiro podcast, que foi em 2019, setembro de 2019, eu iniciei meu primeiro podcast. Ele era transmitido só no YouTube. E aí lá eu tive oportunidades de entrevistar assim, muitas pessoas legais. Não só daqui de Vespasiano. Não, Vespasiano, BH, outras cidades, grandes autoridades, né? Na época eu tive presente com o tenente Coronel Gilmar, que ele era o responsável por toda a região policiamento de Vespasiano, São José da Lapa. Estive com a prefeita Ilse Rocha, Adriana Lara, alguns médicos, pessoal da área da saúde, assim, muita gente de Vespasiano. Estive com o prefeito de São José da Lapa também, vereadores de São José da Lapa. Foi assim uma experiência surreal que eu pude viver enquanto amadora ainda, né, naquela época da comunicação. Deus abriu muitas portas, eu tive muitas oportunidades. Tava, e eu lembro que eu fui entrevistar o tenente coronel Gilmar. Aí, na hora da gravação, eu chamei ele de coronente, sabe? Misturei uma patente com a outra. Mistura com o coronel com o tenente. E ele era uma gracinha. E ele me levou para a polícia. E ele gostou de mim e me levou para entrevistar basicamente toda a base dele da polícia. Aí eu conheci a PPVD, que hoje é muito minha amiga, que ela não está mais aqui em Vespasiano, está em outra missão da Polícia Militar, que é a Sargenta Lindsay, que era... coordenadora da PPVD aqui de Vespasiano. Então eu tive muitas oportunidades boas. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a vida pessoal da prefeita Ilse Rocha. Se vocês forem lá, ainda está no YouTube. Entrevistei a prefeita e foi assim algo surreal também conhecer ela como pessoa. Naquela época eu não fazia parte do governo. E foi algo também que foi mudando a minha mente, né? Que me trouxe outros pontos de vista sobre algumas coisas. Um minuto de silêncio. É isso aí. Rodrigo Ferreira mandou aqui, ó, Thalita Melanie. Desde 2020, Vespasiano atravessa um problema com o transporte público municipal. Ainda não houve licitação. Com isso, o município vem repassando para a empresa 300 mil em subsídio. Faz parte de uma boa gestão? Olha... Rodrigo, valeu. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Sobre o transporte público municipal, a gente está com esse problema de muitos anos, né? Iniciou aí com o problema da empresa, do antigo Buião, que foi um problema que veio arrastando da época ainda das outras gestões, que já não estava muito bom. E aí, eu não digo que é uma boa gestão pagar 300 mil de... subsídio e a passagem ainda ter que aumentar, né? E a prestação de serviço da empresa está péssima. Isso aí a gente não tem como negar. Mas não se faz uma boa gestão apenas com o poder executivo. A gestão ela é a soma do poder legislativo, do judiciário e do executivo. Então, quando você me pergunta se isso é uma boa gestão, eu digo que não. O
transporte público não está sendo bem gerido, mas a culpa não é do executivo, a culpa é do legislativo e do judiciário. Por quê? Entende-se que tem uma licitação que ela foi emergencial, mas também com o valor da passagem, muitas empresas não querem vir, né, para prestar serviço em Vespasiano. O subsídio, conforme os cálculos que eu já tinha visto, ele cobre o valor para que a passagem não aumente, né? Cobre os gastos da empresa em partes para que a passagem não aumente. Só que a própria empresa, ela não investe em melhorias do transporte. Então, esse não é um problema unilateral do poder público. É um problema de gestão da própria empresa. E são muitas empresas que pegam uma licitação pública e não cumpre o acordado. Não cumpre. Sério? Não cumpre. São muitas empresas. Então, não é só um problema de gestão. É um problema no geral, de cobrança, a ação do Poder Judiciário e, principalmente, a ação da Câmara de Vereadores de Vespasiano. Porque a ação de fiscalizar a má prestação de serviço não é do Executivo, ela é dos vereadores. Entendi. Então, eu transfiro essa responsabilidade aí. É isso aí. Rodinélia Pereira mandou aqui, ó, boa noite a todos e todas. Vamos esperançar com Edinaldo Soares, nosso pré-candidato a prefeito de Vespasiano. Movimentos por uma nova Vespasiano de verdade. Rodinélia é pré-candidata a vereadora pelo PT, né? Não sei se é pelo PT, eu acho que é pelo PT. E é isso aí, Rodinélia, muito obrigado de estar grudadinho com a gente. Bruna Carla de Oliveira, Bruna, muito obrigado de estar grudadinho com a gente. Rodinélia também mandou aqui, Bruna. Essa Bruna Carla eu conheço. Ela só não é a verdadeira, mas... É a Bruna. É a Bruna. É a Bruna. Thalita, aqui, ó, mandou para você, Thalita. O que você acha que seria o melhor vice-prefeito? Felipe Caldeira ou Vinícius Cipaúba? Já que são os nomes mais falados nas redes sociais. Eu acho que nenhum dos dois tem perfil para vice-prefeito, apesar que a minha opinião não contém nada, né? Porque não sou eu a gestora. Mas se for para a gente avaliar uma questão de ser vice, o Zé Wilson foi um dos melhores vices que já existiu em Vespasiano, porque a postura dele era de vice, né? Sim. Então deu muito certo com a gestão. Porque é aquela postura mesmo ali que vice tem que ter, quietinho no canto dele, faz o que pede. E eu não acho que o Felipe Caldeira e o Cipaúba teria essa postura, não. Mas são grandes nomes e talvez... Eles são mais agitados? Eu acho que o Felipe é super liderança, né? Eu não sei se ele teria o mesmo perfil que o Zé. E o Cipaúba também. São duas pessoas super lideranças, que têm muita opinião, que sabem muito bem o que querem, que têm objetivos, que querem alcançar alguma coisa. E aí eu não vejo neles um perfil para vice. O vice não pode aparecer mais que o prefeito, né, gente? Infelizmente é a real. Eu também não gosto de ficar aqui o reserva, contornando. Segunda opção. Tanto que a gente teve uma vice-prefeita aí que não deu certo. Né? Não sei muito bem o motivo, mas não deu certo e acaba atrapalhando aí no meio do caminho, acaba atrapalhando a gestão. Então, para mim, na minha opinião, os dois nomes seriam nomes para vir a prefeito, não a vice. É isso aí. E como não é essa opção, eu não sei se fosse a minha decisão, né? Que isso não é claro, que isso é só uma opinião, não, isso aqui não vai mudar em nada. Eu não acho que os dois têm perfil para vice. Quem seria o bom nome para você? Bruna mandou para você. Não se faz dois né? Uma pessoa no perfil do Zé Wilson seria um bom nome para vice. Eu acho que o Diego Lara seria um excelente nome para vice. Que é uma pessoa mais na dele, sabe? Uma mulher também aqui em Vespasiano seria uma boa opção, mas não tem uma mulher aqui na política com esse perfil. Talvez a tia Ju seria uma excelente opção de vice. Na minha opinião, eu acharia também, se fosse para ser vice, assim, que tenha característica mais ou menos nessa faixa também, eu acho que o Andrés Vecese, velho.
Andrés é muito liderança também, é cheio de força, de energia, quer fazer as coisas acontecerem. Eu acho que como vice... É porque as pessoas não entendem o papel do vice, né? Vice não é porque as pessoas estão, eu acho que assim, tá tendo uma empolgação tão grande de algumas pessoas para ser vice, e aí quando eles caírem na real do que é ser vice, aí que o problema começa a acontecer. Ser vice é ser vice. É você ficar na retaguarda o tempo todo. E as pessoas que querem ascensão política, elas acham que o melhor caminho para se ascender politicamente é ser vice. Só que quando eles chegam lá para serviço, eles querem agir como prefeito. Não vai dar certo. Nenhum prefeito vai aceitar. Nenhum prefeito vai aceitar. Pode ser qualquer um. Ninguém vai aceitar, né? O brilho ali, a estrela maior da cidade é o prefeito. Então, toda vez que tem um perfil de vice, que é muito liderança, que quer se impor, que quer aparecer, provavelmente vai dar uns atritos lá na frente. Então, por isso que eu falo que o Zé foi o vice perfeito. Ela mandou aqui, ó, o que você acha da Câmara Municipal pressionar a prefeita a escolher o presidente como vice e esquece de fazer seus trabalhos na fiscalização? Bruna Carla. Tô até comendo a balinha aqui. Toda vez que a Câmara Municipal pressiona a prefeita politicamente, eu acho uma coisa patética. Não, peraí, você vice e esquece de fazer seu trabalho de fiscalizadores. Mas... Exatamente por isso, porque às vezes a Câmara Municipal está tão focada no papel que é do Executivo que eles esquecem de cumprir o papel deles, que é de legislar. É claro que a Câmara tem um poder de pressão, porque eles têm uma caneta na mão, mas esse poder deveria ser feito exatamente para a função deles, que é fiscalizar e legislar. E não numa função única e exclusivamente política, que é pressionar o Executivo para eles terem parte. Porque eu acho que essas coisas na política acontecem naturalmente. Sim. O caminho da política ele acontece naturalmente, né? Aconteceu com o Zé, poderia acontecer com um dos nomes da Câmara, né? Não sei, vai que o vice vai vir exatamente da Câmara Municipal. Mas eu acho muito pai esse negócio de vereador pressionar prefeito. Mas faz parte do jogo, né? Com certeza. Rodrigo mandou aqui, ó, a falta de fiscalização por parte dos legislativos em relação à precariedade do transporte e da saúde e por incompetência não, calma. A falta de fiscalização por parte dos legislativos em relação à precariedade do transporte e da saúde e por incompetência ou como é que fala? É por incompetência ou subserviência ao executivo. Os dois. Incompetência e subserviência. Incompetência porque às vezes não tem ali um critério técnico para avaliação do que é certo ou errado, o que está na lei, o que não está, o que deve ser indicado ao Ministério Público, o que não. E subserviência porque às vezes por ter acordos não vai apresentar essas questões ao poder, não vai exigir essas questões do poder executivo, né? Eles sabem que eles têm alguma coisa pode estar amarrada. É isso aí. Bruna Carla mandou aqui também. Você acredita que teremos grandes mudanças na Câmara nessas eleições? Acredito demais. Acredito porque o público de Vespasiano está mudando. Chegaram muitas pessoas novas aqui da cidade. O público jovem está muito mais engajado hoje na política do que anteriormente, né? Principalmente aí os meninos de 16 anos para cima. Então, tem alguns que voltam porque tem uma força política, não tem jeito. Mas eu estou acreditando muito numa renovação ali. São 19 agora. Eu acredito que uns 10 novos vereadores. Pessoas novas. Coisas diferentes, né? Pessoas diferentes. Thalita, vamos falar um pouco sobre o Conselho Tutelar. Você veio como candidata a Conselho Tutelar. Me fala um pouco sobre essa candidatura, me fala um pouco sobre os votos que você ganhou. Você estava na expectativa de ganhar também, porque todo mundo que vem como candidata vem a ganhar. Então, me fala um pouco sobre essa candidatura do Conselho Tutelar. O que aconteceu? Olha, foi uma das melhores experiências que eu já vivi, porque o processo do Conselho Tutelar é um processo como se fosse um concurso federal. Sim. Só quem passa sabe. São várias etapas, você tem que apresentar
uma documentação muito rígida, Sim. você gasta um dinheiro, sabe, para ter essa documentação, você tem que apresentar um currículo, depois você tem que passar por uma prova. Essa prova não é fácil, você tem que ter 90%, 90, 80% de aprovação, tá quase que igual no curso de medicina, né? Não é 60%, 80% de aprovação. Tem que ter a prova ainda também para ainda Para candidatar. conseguir se candidatar, antes você passa pela Sim. prova, depois você passa por uma parte extensa de treinamentos, depois por uma parte de exames psicotécnicos e tudo. É um processo muito longo, muito cansativo, mas que me fez aprender muito, porque antes de eu ir para a prova, pela primeira vez, eu abri o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estudei muito o ECA para fazer a prova, foi uma construção muito grande para mim, porque eu aprendi muita coisa que eu não tinha noção nenhuma, eu aprendi nesse processo. E aí veio o processo da eleição. Eu já entrei no conselho querendo uma independência de ação, porque o conselheiro tutelar, se ele está alinhado a um político e acontecer um fato que o político esteja envolvido, vai atrapalhar ele de agir. Então, eu acho muito complicado. É uma profissão, é uma área muito séria. E Vespasiano, os conselheiros aqui trabalham muito. A demanda de Vespasiano é muito grande. Uhum. E eu não quis fechar acordo político para o conselho. Aí isso só mostrou a nossa conjuntura política da cidade, que ela demanda isso. Eu tive 158 votos, a campanha do conselho foi em 5 dias, eu não tive como visitar ninguém, minha campanha foi completamente via telefone e rede social, porque teve um problema danado na época e tal, que não vale nem a pena lembrar. E aí, em 5 dias, ter 158 votos sem nenhum apoio político, nenhum acordo político, para mim, foi uma grande construção. Foram pessoas que acreditaram em mim mesmo, no projeto. E o fato de eu não ter entrado é exatamente isso. Vespasiano, pouca coisa se consegue sem o envolvimento político. Faz parte da conjuntura da nossa cidade. Mas quando você fala sobre o candidato e o político, qual que é essa junção dos dois? O que você diria sobre isso? Que eu também fico meio perdido sem saber. Porque hoje, para um conselheiro ganhar, ele conta com a liderança dos vereadores, né? A maioria. Entendi. E aí ele fecha acordo com o vereador de apoiá-lo na campanha dele para que ele apoie o conselheiro na campanha do conselheiro. E aí eu não quis fazer isso. Eu não queria estar amarrado a nenhum vereador, porque a campanha do conselho não tem a ver com a campanha política. É você entender que uma pessoa é capaz de defender os direitos da criança e do adolescente, que ela está preparada para estar ali, que ela pode ser voz da sociedade. É meio que é como se fosse uma representatividade, mas não é, porque o conselho é mais do que representatividade, é mais efetividade. E aí não conta muito essa questão política. Eu não queria me prender a um candidato na eleição do conselho para que hoje eu fosse obrigada a apoiar alguém que me apoiou lá atrás, entendeu? Porque eu ainda estava formando a minha opinião sobre quem eu apoiaria no ano de eleição. E aí, graças a Deus, que eu segui firme nesse propósito, senão hoje eu teria me arrependido. Entendi. Bruna mandou aqui o que você acha da... Ah, tá. É isso aí. Rodrigo mandou a falta de fiscalização, uma parte... Bruna mandou aqui, ó, você acredita que teremos grandes mudanças? Sim. Bruna mandou aqui, ó, o que você acha da união Luciano Costa com o governo? Bruna. Muito obrigado, Bruna. Eu acho. Uhum. Eu acho que morre uma liderança. Morre uma liderança. Mas nasce outra liderança. Nasce outra, vai dar oportunidades para outra. Pelo PL, isso dá liberdade, isso vai dar chance. Morre uma liderança, dá caminho para outras, dá né? Caminho para outra. Porque, na minha opinião, esses votos que Luciano tinha, esses talvez 10% que o Luciano tinha, vai para o PL. O Luciano, por muito tempo, se posicionou como oposição direta do governo Ilse e do governo de Carlos. Né? Ele sempre veio com o discurso de que as famílias tradicionais sempre ocuparam as cadeiras de prefeito em Vespasiano e ele queria quebrar
essa tradição, ele queria furar essa bolha. Então, esse era o discurso principal do Luciano Costa. Sim. Que veio da periferia, né? Que uma pessoa da periferia nunca chegou a alcançar uma cadeira, porque a cadeira sempre foi alcançada por pessoas de famílias tradicionais. E aí, quando ele abre mão disso, esse discurso morreu. Né? As pessoas que apoiavam ele com base nesse discurso não vai estar mais. Mas o Luciano também, ele é grande liderança, ele tem uma construção aí na cidade, ele teve 22 mil votos, depois ele teve 16 mil, né? São Sim. muitos votos. E ele vai trazer um público que é dele, que está com ele para tudo, e esse público vai somar com ele em tudo. Mas ele também vai perder uma parte, e é natural da escolha dele, né? Ele vai perder uma parte que é o público que não aceitaria o discurso que ele levou a vida toda de que a periferia deveria ocupar um lugar lá. E agora ele disse, né, quando ele esteve aqui, ele disse que ele não estava abrindo mão de ser prefeito um dia, né? Que talvez ele voltaria para esse caminho. Eu acredito que talvez ele entendeu que o caminho mais fácil dele chegar lá é trabalhando junto com a administração. E eu não discordo disso. Eu acho que ele deveria ter pensado nisso lá atrás. O desgaste seria menos e a ascensão dele poderia ter sido mais rápida depois. Com certeza. Você se sentiu... Aqui, ó, Bruna mandou para você aqui também. Você se sentiu traída pelo Felipe Caldeira na sua campanha para conselheira tutelar, tendo em vista que parece que ele estava te apoiando e depois, do nada, apoiou outro pré-candidato? Felipe Caldeira nunca me apoiou na campanha do conselho. Ele tem a equipe dele, ele já estava com uma outra pessoa. A gente nunca fechou um acordo, então eu não me senti traída, não. Mas, assim, eu digo que a minha região, eu estava candidata. E eu sou da mesma região que o Felipe. Então, se ele pensasse um pouquinho mais, ele apoiava alguém da região dele. É uma questão, assim, de logística. Mas nós não tínhamos nenhum tipo de acordo fechado. Então, eu não me senti traída, não. Não me traiu, não. Sim. Rodrigo mandou para você aqui, falando das crianças e das mulheres, o que você acha da PL do estupro? PL 1904/2024. Rodrigo. Rodrigo. Polêmico, né? Eita. Eu acho necessária demais. Necessária em certo ponto, né? Porque hoje nós temos aí 2 viés. Aí nós vamos discutir o viés de esquerda, de direita, o que a direita defende, o que a esquerda defende. Mas a PL do estupro, eu não cheguei a ter acesso a toda a leitura. Eu venho acompanhando algumas notícias aí pelos candidatos que eu tenho mais identificação, que são os de direita. E eu vejo que algumas coisas estão saindo muito de quem acredita nos princípios básicos da vida, de Deus. Tem algumas coisas que estão saindo bastante aí. Eu espero que não passe, né? Ou que tenha várias emendas aí para consertar algumas coisas que tá bem contraditório. E é um assunto bem polêmico que daria horas e horas de discussão, mas que para o Brasil tem sido muito prejudicial, porque muito se discute e nada se resolve. É o que eu falei aqui do começo, né? É opinião demais. Sim. Os políticos têm opiniões demais e pouca ação. E aí, enquanto isso, tem pessoas morrendo, tem mulheres, né, que como diz, que se sentem prejudicadas por engravidar e não poder tirar, outras que sentem contrário por sofrer estupro e seguir com aquela gestação ou ter que abortar aquela criança no meio do caminho por ser fato de um estupro. Então, é muito complicado. Hoje, a lei do Brasil já dita sobre isso. Mulheres vítimas de estupro têm direito, por lei, de cometer o aborto. Então, eu acho que essa lei já era o suficiente. Ela deveria permanecer. Só que também é complicado, porque aborto é aborto, né? Tá aí tirando uma vida. Nós temos vários testemunhos de outras pessoas que nasceram vítimas, né, de estupro, e são pessoas que dão testemunhos de vida, que estão vivendo e ajudam outras. Então, é muito complicado. Eu nem gosto de discutir sobre essas pautas, que são muitos pontos de vista. Que a gente fala, quando você fala sobre isso, a gente fala também o psicológico, automaticamente, quando
a mulher deixa também de não abortar a criança, eu acho que o psicológico dela tem que ser muito forte para ela manter aquela gestação. Eu acho que eu nunca conheci pessoas que falam assim, ó, apesar que nunca conheci ninguém que foi estuprada, mas imagina uma pessoa que, né, acontecer isso e deixar. Então, o psicológico tem que estar muito bem. Você vai gerar firme, o fruto de um trauma, você vai de um lembrar trauma o tempo todo daquilo. Eu daquilo. também acho muito Então, complicado. é muito complicado isso. Então, Ellison Miranda também está grudadinho com a gente aqui, mandou boa noite, pessoal. Oi, Ellison mandou aqui para nós que vocês estão ao vivo na página Vespasiano no Mapa. Obrigada. Muito obrigado. Gente, tem uma coisa também que eu vou falar com vocês, que o meu Facebook tá bloqueado. Tá bloqueando, Thalita. A live? Não, as lives não, mas eu tô falando igual, por exemplo, eles bloqueiam e eu não consigo. Eles bloqueiam para 6 dias, 7 dias, 10 dias, para mim não compartilhar os meus negócios. Parece que está sendo denunciado. Parece não, está sendo denunciado. Está sendo denunciado. Só que eu estou desconfiado, Thalita, vocês também que estão aí com a gente, eu estou desconfiado que são os grupos, as páginas. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, igual Ellison não, Ellison é top demais e ele não me esquenta a cabeça com isso. Muitas das vezes, eu publico quando eu estou publicando, eu não paro de publicar negócio nas redes sociais, no Face. E aí eu publico eu vou e publico automaticamente numa página, talvez aquela página seja de um pré-candidato a vereador. E aí teve uma até que falou comigo assim, Marcinho, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo assim, em termos de eu estar publicando na página dele. Eu falei, não, só é eu que estou publicando. Tá? Ele falou, não sabia não, mas foi mal, tal, pode continuar. Então, o que eu fiz? Porque na minha maneira de ver, são pessoas das páginas, dos grupos que estão denunciando, porque, por exemplo, você é pré-candidata, eu vou e jogo na sua página. Sim. Eu entendo isso. Mas aí eu peço a todos que, tipo assim, se acontecer isso, galera, me avisa, né? Fala assim, ô Márcio, não publica lá não, porque a gente não gosta de política, tal, isso e aquilo. O Ellison não esquenta muito a cabeça com isso não, o Ellison não tá nem aí. Mas aí eu tive que tirar algumas páginas, né? Falei, não, eu vou apagar algumas páginas aqui, porque talvez eu estou incomodando em termos de ficar colocando políticos aqui, tal, isso e aquilo. Aí eu mudei. Aí agora eu publico só em algumas páginas, entendeu? Mas é isso aí. Ellison Miranda mandou aqui, ó, APL 1904-2024 tem 41 páginas e precisa de vários pontos de reparação. Eu imaginei isso. Eu tenho acompanhado alguns debates, mas eu não tive acesso total ao texto, não. Então, eu não posso opinar muito. Mas o que é mais debatido hoje é com relação a essa questão, né, de retroceder essa lei ou continuar com essa lei no Brasil de poder abortar em caso de estupro. Renata Martins também está grudadinho com a gente aqui. Gente, continua mandando mensagem aqui. Pode mandar mensagem tranquilo, porque a Thalita está aqui para responder todos vocês. Renata Martins também mandou um boa noite a todos. Boa noite, Renata Martins. Estamos juntos. Muito obrigado. Valeu. Thalita, vamos continuar. Aí você continuou com o podcast. Conheceu muita gente, bateu um papo com muita gente, conheceu... Era você e seu marido que fazia o podcast. Sim. E aí ficaram quantos anos com esse podcast? Foi 2 anos que a gente esteve à frente lá do podcast. E aí, depois que eu finalizei o podcast, foi em 2021, eu decidi seguir um caminho mais independente. Quer energético? Porque eu aceito. Ela não fala nada comigo, não. Deixa eu falar assim, não é energético. Isso aqui não é pra mim, não. É pra você também. Tá bom. Nossa Senhora! Tá doido aqui. Isso aí. Foi mal, Thalita. Eu decidi seguir um caminho independente porque eu entendo a política é muito legal, mas a comunicação ela não pode ser somente no viés político. Todo comunicador que ele tem um viés ideológico ou de lado, ele perde completamente a moral e o profissionalismo. E não é isso que eu quero para mim. Eu quero ter liberdade de imprensa mesmo. Eu estou estudando jornalismo para ser jornalista, de fato. E o jornalista não pode ter um viés político. E aí, como nessa questão do estúdio acaba que a gente estava apoiando um pré-candidato, e aí tinha um viés político, e eu tinha uma mente, ele tinha outra, eu resolvi
abortar esse projeto e depois, posteriormente, eu planejo dar continuidade, mas com viés jornalístico de verdade, sem nenhum viés político. Porque se eu vier a entrevistar um político, seja ele de direita, de esquerda, posição, situação, como jornalista, eu tenho que ter liberdade de entrevistar qualquer um. Sim. Da mesma forma, com iguais direitos, e é assim que se forma um profissional de respeito. E é isso que eu quero para mim. Sim. Muitas das vezes, quando a gente fala sobre isso, agora a gente estava conversando sobre isso, sobre esses negócios. Só que manter um podcast, entre aspas, sozinho é difícil. Muito. Manter ele sozinho, assim, se não ter uma pessoa para umas pessoas ou para estar junto com você, para trabalhar, para falar, não, a gente vai investir no seu trabalho, sozinho é quase impossível a gente crescer. Mas igual você falou, é difícil, mas não é impossível a gente trabalhar. E você viu que isso não daria muitas... assim, é ruim você trabalhar, sendo que talvez você está a fim de trazer uma pessoa, você não pode trazer, isso porque é o político fala assim, você não vai trazer fulano de tal por causa disso. E você também não pode falar qualquer coisa. Exatamente isso, que limita demais a comunicação, fica completamente sem graça, sem sentido. Hoje eu estou observando algumas páginas aqui em Vespasiana, aí o pessoal começa bonitinho, né, com esse viés de dar informação, aí logo depois a página já está completamente viciada, perde completamente. Como profissional, essa pessoa jamais vai ser respeitada, como profissional da área da comunicação. Então é muito complicado, vai do propósito de vida de cada um. Se a pessoa quer viver assim, eu não estudo comunicação para ser assessora política na comunicação. Eu estudo comunicação para ser comunicadora. E o comunicador, ele tem que permear por todos os lados. Ele não pode ser de um lado, não. É claro que todo mundo tem aquilo que ele defende. E as pessoas, eu sou assim. O que eu defendo com muito afinco. E eu dou justificativa de tudo e por quê. Porque eu sou um pouco metódica, então tudo que as pessoas me falam, eu quero saber o porquê daquilo. Então eu procuro agir assim também. Tudo que eu falo, eu quero explicar o porquê. Mas com relação à comunicação, se você não tiver essa liberdade de se expressar, de permear por todos os lados, você não vai ser um profissional de respeito na área, não. E a política de Vespasiano já acaba limitando a gente muito nesse sentido. E aí é esse o cuidado que eu estou tendo para essas coisas não acontecer na minha área da comunicação. Eu quero essa liberdade. E pretende vir com outros podcasts? Pretende vir com outro podcast em 2025? Na verdade, em julho, eu me tornei colunista de uma revista, ela é internacional, chama People News. Legal. E aí, lá nessa revista, nós teremos um podcast para tratar de assuntos diversos e começa em julho. E aí é um podcast que não é regional, mas é um podcast também. E futuramente eu tenho sim vontade de voltar pode não ser um podcast, mas que seja um programa de entrevista, porque eu amo essa interação com a cidade, né, com as pessoas conhecidas, ouvir histórias, eu acho isso bem legal. E talvez eu volte sim futuramente com esse viés, mas agora está completamente impossível. Como que você teve esse contato com o People News? Então, que é uma revista americana, né? Então é totalmente diferente. É uma revista que está em vários países, assim, tem colunistas de vários países. Eu participo de um grupo de network e nesse grupo eu sou palestrante e lá eu tive acesso a uma pessoa que me convidou para fazer palestra em um outro local e nesse outro local eu conheci outra pessoa. E assim foi. E essa pessoa me reconheceu, gostou do meu trabalho, gostou da minha forma de comunicar, achou que seria importante eu fazer parte. Aí primeiro eu ganhei um presente de uma divulgação na revista. E depois eu fui convidada para ser colunista dessa revista. E eu lancei agora a primeira coluna, onde eu falo sobre a comunicação em tempos de rede social. E aí, através dessa coluna, eu também fui convidada para o podcast da revista para a gente tratar esses assuntos em forma de audiovisual também. Traz esse podcast para Vespasiana, seria bacana. Seria muito bom, né? Sim, seria muito bacana. Elison Miranda mandou para a gente aqui, Renata Martins, Renata Martins, muito obrigado de estar grudadinho com a gente. Manda pergunta aí, tá bom?
Elison Miranda mandou para a gente que estou escrevendo um artigo sobre esse PL, mas vou demorar mais alguns dias para a publicação. Olha, se tem artigo, vai dar um bom resumo pra gente, hein, Isso aí, Elison? Elison, muito obrigado. Eu quero ler isso. Taíde, boa noite, Taíde Contador, tá grudadinho. Boa noite, Taíde. Tá grudadinho com a gente. Taíde, manda alguma pergunta aqui também, tá bom? Pode ficar à vontade. Mandou aqui. Hoje a gente bateu um papo daquele jeito lá no Lagoa, viu? Taíde Contador mandou aqui, boa noite, Márcio Antero, boa noite, Thalita Melanie. Boa noite. Isso aí. Taíde, muito obrigado de estar grudadinho com a gente. Renata Martins mandou que eu gostaria de entender melhor a opinião da convidada sobre um líder. Peraí, Renata Martins. Gostaria de entender melhor a opinião da convidada sobre um líder não ser bom para ser vice. Qual a visão dela se uma pessoa com um perfil de vice viesse a ser prefeito? Uai, completamente diferente, né? O vice, ele tem que ter o perfil de vice. Ele é vice, ele não é a estrela, ele não vai brilhar. Assim, tentando resumir da forma que todo mundo entenda. E a pessoa com perfil de vice, como que ela poderia se tornar um grande líder? Eu acho que a pergunta seria essa, né? Sim. Para se tornar um prefeito. Aí é completamente diferente, porque se você é capaz de entender que você tem uma liderança sobre você, a facilidade de você se tornar um líder é muito maior. Porque toda pessoa que ela não consegue ser liderada, ela não consegue liderar. Então, o maior princípio para a pessoa ser um bom líder é ela aceitar ser liderada. Então, eu acho que daria muito certo uma pessoa que conseguiu entender qual que é o lugar dela, a posição dela, o papel dela, quanto o ambiente que ela está naquele momento e cumpriu aquele papel, é muito mais fácil ela alcançar um degrau acima, porque isso já implica lealdade, já implica uma pessoa de um bom raciocínio, uma pessoa que não é gananciosa, que não quer mais do que já tem, que está respeitando o tempo e o local que ela se encontra no momento. Então, eu acho que, olhando por esse lado, a chance dessa pessoa dar certo como a estrela, posteriormente, né, quando ela se tornar estrela, é muito maior. Tá respondido? Se não tiver, manda de novo aí, viu, Renata? É isso aí, muito obrigado. Rodrigo Ferreira mandou aqui, sabemos que a convidada se posiciona como apoiadora dos ideais do último presidente. Diante disso, a senhorita pretende apoiar o candidato do PL por coerência ou apoiar a situação por estar controlada pelo município? Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Ô, Rodrigo, eu sou de direita e você sabe muito bem. Hoje eu já estou apoiando uma candidata genuinamente de direita, delegada Nicole Perim, uma mulher maravilhosa, de postura, de decência, de projeto. Pré-candidata a vereadora. Pré-candidata a vereadora. E estou do lado do governo não porque só por causa de lealdade, mas por entender como funciona a administração pública. E hoje o candidato do PL ele é uma grande liderança, né? Uma nova liderança nascendo aqui em Vespasiano, mas ele ainda está nascendo. Eu não acredito que atualmente, no momento, ele ainda tenha um potencial de gerir o município. Hoje, conhecendo como funciona o município, é muito complicado, gente. Muito complicado. E eu gostaria muito, sim, que a liderança do PL futuramente alcançasse aqui uma posição de destaque em Vespasiano. Eu entendo que política é trajetória e sim, ele está iniciando a carreira política dele. E aí ele ainda vai ter muitas experiências para viver, ele vai ter muitas chances de conhecer como funciona Vespasiano, assim como eu tive. Eu comecei lá toda aleatória, né, achando que eu estava fazendo certo, e depois eu entendi. Todo mundo tem que ter um começo. E eu acho que ele está no começo, e um bom começo. Lideranças novas têm que se despertar mesmo. Mas isso não me leva a ser incoerente por não apoiar o PL em Vespasiano. Até porque os meus princípios como candidata de direita não mudam. Desculpa. E aqui no município, essa questão de direita e esquerda em âmbito municipal, ela não faz tanta diferença na hora da gestão pública, né? Que nós somos muito pequenos, é um município pequeno. Algumas pautas de direita e esquerda nem se discute dentro do município, que é mais uma questão executiva mesmo. E lá, né,
a nível país, é muitas questões legislativas, porque nós dependemos de todas essas leis para que o país ande. No âmbito municipal é muito diferente a política, muito diferente. E hoje nem o PT, nem o PL têm condições de administrar genuinamente a cidade de Vespasiano. É isso. Tem que ter muita experiência, gente. Não dá para só levantar a cabeça e vir, não. Levantar a bandeira e falar, eu vou você tem que ter conseguir, participado vambora. de algum processo aqui dentro. Por exemplo, a Ilse Rocha foi vereadora, foi presidente da Câmara, foi gestora na área da educação, pedagoga. Então, ela está na rede Viveu pública. Em Vespasiano. Viveu. Vive em Vespasiano. Ela está na rede pública tem muitos anos, até foi candidata 5 vezes, até se tornar prefeita, foi vice, até se tornar prefeita. Então, ela conseguiu entender como funciona a dinâmica da cidade. Eu falo administrativamente. Não é fácil. Não é para amador. E Zé Wilson, como ele vem como pré-candidato a prefeito, então a história de Zé Wilson, ele veio como vereador. Ele também já está inserido nesse processo, ele entende por partes como funciona. É claro que a experiência dele como prefeito, né, vai dar para ele outra visão, né? É outra visão da coisa. Sim. Mas ele já entende muito mais de como funciona do que quem está iniciando a carreira política agora. Entendi. É isso aí. Ellison Miranda mandou aqui, eu concordo com a Thalita. Para se manter uma página nas redes é mais difícil do que parece. Digo isso como administrador de Vespasiano no Mapa. Né? É isso aí, Ellison. E a página dele é muito boa. É uma página que propõe melhorias e mostra resultados. É isso gente, aí. E também pré-candidato a vereador pelo PL em Vespasiano. Verdade. Tá bom? É isso aí. É um cara também que a gente fala que já tem anos já que ele trabalha nessa área, né? Está sempre mostrando as dificuldades que tem em Vespasiano. Sim. Né? Não está chegando aqui rápido, tipo de paraquedas, não. Já conhece Exatamente. muito os problemas de Vespasiano. Já trabalhou, né, na prefeitura, entende sim. como é que funciona. Não só ele, mas como o Rodrigo Ferreira também. São Sim. pessoas que são... A gente, vamos falar que é cria mesmo de Vespasiano, Sim. que está sempre aqui em Vespasiano. É isso aí. Luiz, sabemos que a convidada tá. Luiz Paulo, Luiz Paulo, está grudadinho com a gente, mandou boa noite, tá? É isso aí. Renata Martins, Rodrigo não, Luiz, um abraço, tamo junto, muito obrigado por estar grudadinho com a gente aqui. Renata Martins mandou aqui, ó, obrigado por responder. Obrigada, Renata, pela pergunta. Ellison Miranda mandou aqui, ó, Thalita, você acredita que as eleições municipais da capital mineira teria alguma influência em nossa cidade? Eu acredito que sim. Acredito que tudo tem uma influência, porque hoje a nossa cidade era completamente desconectada, né? Era a cidade vespasiana aqui e morreu. Hoje não, hoje a nossa cidade, através aí da deputada estadual, através da prefeita que é também presidente da Grambel, ela fez várias conexões com outros municípios, outros prefeitos, muitas parcerias. Nós temos aí o consórcio da CISREC, né, para quem não conhece, é um consórcio pelo qual os municípios unem para pagar um valor menor na questão de licitações, né? Como se fosse é um consórcio, né? O nome é um consórcio mesmo. Quando os municípios unem para pagar um menor preço sobre vários produtos públicos que são necessidade, então os municípios hoje estão muito mais unidos do que antes, então eu acredito que isso influencia muito nas eleições municipais, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá, porque sempre tem uma pessoa com um pezinho lá, que mora aqui, daqui que mora lá, por exemplo, o BH, nós temos aqui muitas pessoas que vivem em Vespasiano, que os familiares são de BH, então dá para influenciar muita coisa, assim. É isso aí. Tá aí de Contador, mandou aqui, ó, no meu entender, o vice-prefeito seria como um estagiário que vem já se preparando para ser um prefeito. E acredito que hoje o vice-prefeito José Wilson já está mais que preparado para administrar a cidade de Vespasiano. Verdade. É isso aí. Rodrigo Ferreira mandou aqui para a gente, Thalita Melody, a falta de concurso público no município e o desinteresse dos gestores para isso é uma estratégia para manter os votos de Cabresto? Qual a solução você sugere para salvar o Instituto de Previdência do município? A solução para o Instituto de Previdência realmente é o concurso, né?
Eu acho que é uma pauta que eles já discutiram recentemente aí na Câmara de Vereadores. E realmente precisa de concurso público, tanto pela questão da Previdência, que precisa de aumentar a arrecadação, senão daqui a pouco o pessoal não vai aposentar, né? Não vai ter como os funcionários efetivos aposentar, é uma questão grave. Mas também não só a questão da Previdência, a questão de. A gente conversa muito sobre esse tema no nosso comitê de governança, a questão da memória da prefeitura. Quando não se tem pessoas concursadas, a memória ela vai se perdendo. Nós temos grandes funcionários efetivos que, por exemplo, umas 3 pessoas aposentou esse ano. Então, quem vai carregar aquela memória, daquela experiência desse funcionário? Ele vai embora e vai levar com ele. Então, isso prejudica muito o processo da administração pública ali. Então, é muito importante ter pessoas concursadas, porque se um funcionário está previamente avisado que vai aposentar, ele tem que passar toda aquela experiência para a pessoa que está ficando, para que o serviço não tenha nenhum tipo de quebra ali. E às vezes falta isso, porque realmente não tem pessoas efetivas, né? Tem às vezes uma rotatividade, tem pessoas que não estão ali efetivamente num cargo específico, então o concurso é extremamente importante para o andamento da administração pública. Muito importante. A primeira pergunta: a falta de concurso público no município é o desinteresse dos gestores para isso é uma estratégia, é uma estratégia para manter os votos de cabresto? É uma pergunta. É, eu acho que isso é uma cultura que se instalou em Vespasiano e o nome dessa cultura a raiz dessa cultura, ela tá lá nos turcos. Não é uma coisa de hoje. Então essa cultura a gente não quebra uma cultura do dia para a noite, a gente quebra a cultura com novas ações e aí vai aos poucos modificando. E, infelizmente, Vespasiano herdou isso aí, é uma herança. E aí, como é que você desfaz de uma herança? É muito complicado. Isso não começou agora, isso vem de muitos anos, quando era se exigido em Vespasiano para ter consulta, você tinha que pegar uma ficha na mão dos turcos. Eu acho que muitas pessoas sabem dessas histórias, né? Não é da minha época, eu acho que eu nem nascida era, mas estudando a história de Vespasiano e ouvindo pessoas de Vespasiano, eu ouvi muito sobre isso. Então, a gente vai ter que achar uma forma aí de se livrar dessa herança, digamos que maldita, que ela não tá aqui agora, ela está enraizada lá na cultura lá de trás de Vespasiano. E aí um prefeito pegou o mal feito do outro, que pegou do outro, que pegou do outro, e que depois para mexer nessa caixa de abelha é uma complicação danada, não é Rodrigo, simples. é voto de cabresto ou não? O voto de cabresto, ele não acontece por causa do concurso público, então eu quero desmistificar isso. O voto de cabresto acontece quando a pessoa vende o apoio dela. E nem sempre o apoio da pessoa é vendido pela vaga que ela ocupa. Então eu quero separar uma coisa da outra. Muita gente está ali porque trabalha. A prefeitura é a maior empresa empregatícia de Vespasiano, é a prefeitura. Não tem empresa aqui que emprega mais de 6 mil pessoas. Então, todo mundo que está ali é pessoas que realmente precisam trabalhar. É girar a economia, ela gira a economia da cidade. Então, sendo concursado ou não, teriam pessoas trabalhando. O voto de cabresto acontece dentro da prefeitura, fora da prefeitura, com o vereador, com o prefeito, com todo mundo. Então, não é algo exclusivo da falta de concurso público. É isso aí. Ellison Miranda mandou aqui, ó. Inclusive, essa rede de consórcio tem revelado a nossa cidade, né? Sim. Essa rede de consórcio tem feito a cidade de Vespasiano ficar conhecida aí em vários locais, né? E é algo de muito benefício. Eu fui em um dos eventos, conheci sobre a administração pública mesmo, de como funciona esse CISREC, e facilita muito a vida dos prefeitos, né? Para conseguir material escolar, para conseguir programas, né, de administração. A licitação é um processo muito longo, é um processo que demora, que é muito, ainda mais com a nova lei aí agora, é um processo muito difícil. E aí esse consórcio, ele está facilitando isso. Às vezes o prefeito precisa comprar algo com maior emergência e um bom preço, e aí esse consórcio veio para
meio que atualizar as coisas na gestão pública. É uma inovação e é super legal. É isso aí. Gente, a gente vai falar um pouco. Thalita, eu queria também te perguntar sobre. Ainda estou continuando batendo na tecla sobre isso. Foi mal, mas eu estava querendo te perguntar mesmo sobre. Deixa eu ver aqui. Sobre o Conselho Tutelar, que você fez um vídeo, sim, assim, triste pelo acontecimento. Você ficou muito triste por ter perdido? Porque eu vi o vídeo, eu senti aquela emoção que você estava tendo. Falei, nossa, Thalita não está bem por causa do que aconteceu. Você ficou realmente muito triste por não ter conseguido a vaga? Eu fiquei triste pelas coisas que eu presenciei no dia das eleições. Me revoltou. Entendi. Me revoltou completamente. Pessoas eleitas cometendo crimes. Me revoltou, sim, demais. Me revoltou, porque são pessoas que não dariam nada por uma criança. São pessoas que não defenderiam o direito de um adolescente por mero interesse político. Então, é muito triste quando mistura demais as coisas, sabe? Eu sei que, às vezes, uma coisa é inerente da outra, mas eu fiquei muito revoltada com a forma com que se deu esse processo nesse sentido. E a forma que eu me senti prejudicada no sentido de pessoas próximas mesmo, assim, líderes próximos da região que eu muito ajudei, fazendo as coisas contra mim mesmo no processo do conselho. Sério? Como se eu fosse uma ameaça para eles, como se eu fosse uma ameaça. Sim. E aí eu tive alguns ataques por eu não ter ganhado. Tive muitas pessoas que zombou, pessoas que me atacou por eu não ganhar. E aí eu tive que dar aquela resposta no momento, porque essas pessoas precisavam dar uma sossegada, sabe? Engasgada, né? Elas precisavam me impor naquele momento. Foi isso. E deu resultado? Deu, acabou. Pronto. Mas depois ainda umas pessoas ficaram meio que zombando, sabe? Mas sim, aí é tão baixo, é tão pequeno isso, porque o Conselho Tutelar não é um troféu. Mas quando a gente fala Conselho Tutelar, isso que você fala é em geral. É o Conselho Tutelar, a gente fala também como no dia das eleições. Acontece tudo isso que você fala. Então, acontece. Então, isso já é base da nossa Vespasiana. E isso, eu falei assim com uma pessoa, falei, olha, essas eleições do Conselho é um retrato do que vai acontecer nas eleições municipais. Ela é um retrato em tudo. Tanto em candidatos que apoiou conselheiros e que foi uma porcaria de voto, porque, tipo assim, se eu tô colocando a minha cara como um candidato e eu sou um vereador, estou colocando a minha cara numa campanha e eu não consigo 300 votos, e aí como é que eu vou conseguir, né? 1000. Sim. Então, assim, já foi um termômetro para tudo. Sim. Essa eleição do Conselho. É isso aí. Rodrigo Ferreira mandou aqui, quase 5.000 contratados a serviço da atual gestão. Rodrigo Ferreira mandou aqui, quase 5.000 contratados a serviço da atual gestão. Tem liberdade para apoiar outros candidatos? Mandou para você. Voto de cabresto ou não? Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. Todo mundo. Acho que ninguém coloca arma na cabeça de ninguém obrigando a nada. O que as pessoas costumam ter, Rodrigo, e eu acho que é algo inerente do ser humano, é gratidão, né? Olha, você me deu uma oportunidade, eu vou retribuir. E é isso que acontece em muitas vezes. Agora, o voto de cabresto, como eu disse e volto a dizer, ele não acontece só na prefeitura. Ele acontece em todos os âmbitos das eleições. Então, eu diria que o voto de cabresto também é uma herança, uma maldição da política. E eu já não falo a política de Vespasiano, eu digo a política brasileira, que ele acontece em todos os âmbitos. Mas se a pessoa ela se deixa ser pressionada por algo, é porque ela não tem capacidade de se impor. Porque, por exemplo, eu vi pessoas hoje no governo que abriu mão do cargo para apoiar outro candidato. Saiu do cargo para apoiar outro candidato? Para apoiar outro candidato. Então, tipo assim, não é voto de cabresto, a pessoa faz a escolha dela. Olha, eu quero apoiar outra pessoa, então se eu estou com você, é porque isso funciona igual uma empresa privada. Você está numa empresa, trabalhando para o seu chefe, você vai apoiar a empresa concorrente? Não faz sentido, é questão de noção. Uhum. Então, se você está numa empresa,
você vai ter que apoiar os projetos da sua empresa. Sim. Então, acho que isso acontece, isso é natural do ser humano. Ah, não quero apoiar, você não tem que ficar, igual a igreja. Não concordo com a visão do pastor. Você não tem que ficar lá enchendo o saco do pastor. Se você não concorda, ó, pega suas coisinhas e sai fora. Então, na política é assim também. Não concordo com o candidato escolhido. Tchau e bênção, vai embora. Mas ali ele está indo embora com um trabalho, né? Igual, por exemplo, assim, se eu não concordo, muitas das vezes, quando alguém trabalha, igual, por exemplo, na prefeitura, é porque, igual você falou, necessita daquele dinheiro e está trabalhando. Sim. Quando você sai para apoiar outra pessoa, aquilo ali o cara tem que pensar mil e uma noites para pensar o que ele vai fazer da vida dele. Porque talvez uma saída errada atrapalha tudo. A pessoa vai ter que medir bem a água com fubá da vida pessoal dela, né? Para ver se ela tem condição de assumir por aquela decisão. Mas hoje, Rodrigo, eu acho que isso é o que talvez a oposição mais bateria a respeito, mas você está falando de uma visão de quem é pré-candidato a vereador. Você pode ver que nenhum pré-candidato a prefeito, ele fala sobre esse sentido. Porque quando você está lá, você vai entender o porquê que aquilo funciona daquele jeito. Então, você não vai ver jamais o Luciano nem o Carlos Murta falando sobre essas coisas. Entendeu? Então, assim, o mal não é tão mal quando me beneficia. Eu acho que essa seria a resposta, Rodrigo, do que você está querendo. Depende muito de quem está. Às vezes você está julgando algo que você vai praticar amanhã. Por exemplo, você como vereador. Ah, todo mundo sabe que vereador tem direito, vamos supor, a 10 cargos na prefeitura, né? Vamos dizer. Você vai negar esses 10 cargos como vereador? Você negaria? É uma pergunta, viu, Rodrigo? Negaria, Rodrigo? Ah, não, jamais. Apenas com concurso. As pessoas que me apoiam vão entrar na prefeitura apenas se forem aprovadas em concurso. E aí? Quando me beneficia é diferente. Então, eu acho muito complicado a gente ficar entrando nesses pontos da política que depois, estando lá, não tem como fugir. Sim. É sobre isso, é sobre ser mais coerente, sabe? Porque a vida não é tão assim, o caminho não é tão reto, né? Dá umas voltas. É isso aí. Ciel tá grudadinho com a gente aqui, mandou Oi, um boa Ciel. noite, meu amigo Marcinho, boa noite a nossa amiga Thalita. Ciel, pré-candidato a vereador por Vespasiano também, tá grudadinho com a gente aqui, mandou um boa noite. Ciel, muito obrigado de estar grudadinho com a gente aqui, também mande alguma pergunta aqui para Thalita, tá bom? É isso aí, muito obrigado de estar junto com a gente aqui, tá bom? E o podcast dele foi polêmico. Foi, eu assisti, Ciel. Foi polêmico demais. Eu assisti, ele tava brabo aquele dia. Nós vamos chamar ele de novo aqui para ter a parte 2 do nosso trabalho. É isso aí, Ciel. Muito obrigado de estar grudadinho com a gente aqui. E o bom que ele também soltou, né? Falou, agora desabafou à vontade, foi bom. Né? Rodrigo Ferreira também mandou aqui, falando da saúde, a falta de especialista nos nossos postos de saúde e a demora... Meu óculos também é avacalhado. Rodrigo Ferreira, falando de saúde, a falta de especialidade nos postos de saúde e a demora nas liberações para fazer exame, isso tem levado anos. Como você vê esse problema no município e qual solução você sugere? A falta de especialista é a questão de mexer no plano de cargos e carreiras mesmo, né? Porque os especialistas, eles querem ganhar dinheiro, né? São profissionais que ganham mais. E, às vezes, o salário não está o que eles esperam. Então, o especialista é um profissional que ganha mais e, se ele achar oportunidades melhores de trabalho em outros locais, eles vão migrar para outros locais. Isso é muito natural. Uhum. Agora, sobre a liberação de exames... existe a fila, todo mundo sabe, né, gente? O SUS é uma fila infinita. Mas eu acho que talvez falta uma questão de ir na secretaria, o cidadão, o pré-candidato, ele tem essa liberdade de pedir relatórios, de entender como funciona. Existe uma rotatividade de exames, de liberação de exames de alto padrão, exames caríssimos aqui, enormes. Talvez as pessoas falam assim, nunca chegam em mim, tudo que eu preciso não dá, mas está chegando para outras pessoas. Então, é muito complicado falar que não está acontecendo. Eu não falo isso porque eu vejo que está acontecendo e muito.
No dia a dia são muitas liberações de exames, mas nunca é o suficiente. E isso é um problema também geral. O SUS é um problema geral, não é um problema só municipal. Então não adianta falar assim, é outra questão que eu também não aceito em discurso de campanha. De nenhum pré-candidato a prefeito, eu não aceitaria. Ah, eu vou melhorar a saúde. Eu vou melhorar o quê? Em quê? Quando? Por quê? Porque não faz sentido o candidato a prefeito falar que vai melhorar a saúde se ele não fez uma nova pesquisa do número da população que aumentou, do número de serviços que são ofertados pelo SUS, porque a saúde ela não é só custeada pelo município. A saúde são vários tipos de verbas, que tanto quanto a educação, que ela vem para custear. O município não dá conta da saúde do povo só. Só o município não dá. São verbas federais, são verbas estaduais. Então, a gente tem que entender todo esse processo. Não é só o município que é responsável pela saúde, não é só o município que é responsável pela educação, ele é responsável por administrar aquilo que vem nas mãos. E eu não acredito que ninguém está guardando dinheiro para não liberar exame. Eu acredito que tem uma demanda grande, tem muitos exames sendo liberados, mas que nunca é o suficiente para alcançar todo mundo de forma igualitária, né? A questão da isonomia na saúde, a gente sempre tem essa dificuldade. Pode sim criar políticas públicas para melhorar na questão preventiva, porque as pessoas querem que a gestão pública seja tratativa. Só que o tratar custa caro. Então, a gestão pública tem que agir na prevenção, para que aquele problema não vire gastos e transtorno. Então, hoje, como se previne a questão da saúde? Investindo em políticas públicas de esporte, investindo em políticas públicas de educação alimentar, investindo em políticas públicas aqui, na pontinha, antes de chegar lá na doença. Então, é mais conversar sobre isso, é mais tratar sobre isso dentro de uma Câmara de Vereadores, dentro das comissões de prefeitura, do que ficar levantando propostas que não são de origens verdadeiras, né? Igual eu vi alguns discursos aí falando, na minha época a saúde era muito boa, na época de fulano a saúde era melhor. Não tem isso não, gente. Na época de fulano tinha reclamação da saúde, do mesmo jeito que está tendo agora. Então, o povo se ilude muito fácil. Eu acho melhor a gente trabalhar. Eu procuro por candidatos, principalmente a vereadores, que trabalhem com dados. Eu ainda não vi. Tem que trabalhar. Se você quer pautar sobre a saúde, o município não tem saúde. Peraí. Você tem dados? Você tem dados do tanto que o município atende, do tanto que o município gasta, do tanto que deixou de fazer. Então, assim, é muito fácil ser política aqui em Vespasiano. Vai com esses discursos para BH para você ver se vocês não passam vergonha. Lá é bem mais... Lá os candidatos são mais preparados para bater de frente com o governo. Falar sobre candidato a vereador por BH, por que Valdeci Rocha não veio como candidato para Vespasiano? Ele foi para BH. Interessante, né? Não sei responder essa pergunta. Porque ele é daqui, né? Então... seria bom aqui, né? Para nossa Vespasiano. Ele já foi vereador por Vespasiano, sim, né? Não sei o porquê. Não sabe por quê, né? É estranho mesmo. Rodrigo mandou aqui, eu negaria, faz parte da minha formação pessoal. O que ele negaria? O que você fez aquela pergunta para ele sobre quase 5 mil contratados a serviço da atual gestão. Tem liberdade para apoiar outros candidatos? Voto de cabresto ou não? Você respondeu, quase 5 mil contratados a serviço da atual gestão. Tem liberdade para apoiar outros candidatos? Aí ele fez essa pergunta e mandou aqui, voto de cabresto ou não? Você deu uma resposta e perguntou ele. Fez essa pergunta, ele foi e mandou aqui, eu negaria, faz parte da minha formação pessoal. Mas no dia a dia lá, como vereador, é complicado. É complicado, como é que você vai manter sua base? O bicho pega, uai. Taíde mandou aqui, tô gostando dos argumentos de resposta da Thalita. Hoje mesmo eu e o Lucas de Assis conversamos sobre essas questões de costumes de candidatos que usam do direitos de cargo para conseguirem os seus apoiadores, né? os seus apoios políticos. Né? Hoje a gente bateu um papo muito sobre esses negócios, né? Então, o trabalho ele é meio assim complicado. Mas você sabe por que os candidatos têm que apoiar, têm que usar
de cargos para conseguir apoio político? Porque são candidatos com zero trabalho, são candidatos com um discurso péssimo, candidatos com zero conhecimento, não sabem onde querem chegar, não sabem o que querem fazer. Como você quer ser líder, liderar um grupo por trás de você, você quer guiar pessoas, sendo que nem você sabe onde você quer chegar? Nem você sabe o que faz um vereador. Como que você vai conseguir convencer as pessoas das suas ideias? Os candidatos a vereadores aqui são candidatos a prefeito. Ai. As propostas deles são propostas de quem vai fazer o executivo, não o legislativo. Entendeu? Por que hoje eu apoio a delegada Nicole Perin? Porque é a primeira mulher de Vespasiano que veio com discurso legislativo. Legislativo. O discurso dela é propostas legislativas. Ela já tem um projeto que funciona na prática, que ela trouxe como delegada para a cidade. Ela presenteou a cidade com o projeto Semáforo do Toque, que é uma pauta que você não vê nenhum vereador tratando. Ela é de direita também? Ela é candidata de direita. E o Semáforo do Toque faz parte também, né? É um projeto que faz parte de uma comissão que ela faz parte na Assembleia sobre... todos contra a pedofilia. E aí, você não vê ninguém pautando na cidade sobre o abuso sexual infantil. E sobre o abuso sexual infantil, eu também, permeando pelo conselho, eu vi que a nossa cidade está quase como a primeira da região metropolitana. Os dados do GECRIVA do Morro Alto, 135 casos mensais. Tem quantos dias tem o mês? 30, 31, 29, depende. Eu tenho mais de 3 estupros diários só no Morro Alto. Não. Então, onde que tá os vereadores que não tratam essa pauta? O vereador está querendo tampar buraco, capinar, fazer as coisas que não é papel do vereador. Então, como que tá muito difícil se apoiar um vereador, sendo que se ele não tiver nada para te oferecer? Ele vai falar o quê com você? Vai chegar aqui, eu quero seu voto, tá, e aí? Sendo que ele nem sabe qual que é o papel que ele vai fazer lá na Câmara. Então, o motivo de eu estar hoje com a delegada Nicole Perin, que eu deixo bem claro também as minhas posições políticas, é exatamente esse. É a única candidata, pré-candidata, que veio com o propósito de legislar em prol das pautas que ela defende. Como delegada, ela já defende uma pauta que é uma deficiência da cidade. Não vai deixar de ser delegada se, porventura, ganhar, porque os cargos são cumulativos. E ela vai conseguir agir ali no executivo da delegacia, porque o cargo de delegado é um cargo executivo, e no legislativo propondo essas leis, porque às vezes na ação executiva dela, na hora de defender essas crianças, que são muitas, e a rede de proteção de Vespasiano sabe, porque ela trabalha diretamente com a rede de proteção. Qual que é a rede? O CREAS, o CRAS, assistência social, o Conselho Tutelar, trabalha diretamente com a delegacia de abusos sexuais infantil, que é onde ela preside. Então, hoje, o vereador da cidade, os que estão propondo vir, eles não pautam nada sobre o legislativo, eles ficam pautando ações executivas, coisas que não dependem deles para eles fazer. Então, a gente precisa de mais vereadores que defendam causas do legislativo. Qual projeto de lei, eu desafio vocês aí, qual projeto de lei de grande relevância foi feito durante esses 4 anos que atingiu diretamente a população? Rodrigo, responde aí. Eu quero que vocês me respondam. E qual vereador está vindo com uma proposta de legislativo, com uma proposta de vereador melhor do que a que eu apresentei aqui hoje, da delegada Nicole Perin? Também é um outro desafio. Essa Nicole Perin, você conheceu ela onde? Já tem muito tempo que você conhece ela? A delegada Nicole Perin sempre foi muito ativa com o poder público enquanto delegada. Então, sempre nas reuniões, audiências públicas da Câmara, eu encontrava com ela lá, e todas as ações referentes a situações, palestras sobre mulheres, sobre orientações de mulheres, tudo que o poder público executava na cidade, ela também se fez presente, palestrando, ensinando, Sim. trazendo conhecimento dela. Então, ela sempre foi muito ativa com a população dentro do cargo de delegada. Então, foi assim que eu conheci ela, através dos eventos públicos mesmo. Os projetos dela são bacanas, né? São muito bacana e muito emocionante. Entendi. Taíde mandou aqui, ó. Acredito que o Valdeci Rocha preferiu sair como candidato a vereador em BH por causa da prefeita. Ser presidente da Grambrel, acredito que isso possa contribuir para ele lá no município de BH.
Não, pode também. Política é conexões, né? Pode ser sim. Rodrigo mandou para você aqui, ó. Rodrigo, você já até leu aí, né? A convidada está equivocada. Rodrigo, me apresenta aí uma proposta sua legislativa, então, e nós vamos divulgar. Viu? Aí, Rodrigo, ó, manda aqui pra gente aqui, que aí a gente vai, a Thalita vai responder você aí tranquilo, né? É isso aí. Ele manda aqui, ó, o vereador não pode legislar matéria de ordem penal. Mas o vereador não legisla matéria nenhuma mesmo de ordem penal, não. O abuso infantil, ele não é matéria de ordem penal, sabe por quê? O delegado chega lá com a denúncia, criança foi estrupada. Ok, beleza. Ele vai fazer o quê? Vai levantar o inquérito, vai encaminhar para o Ministério Público vai denunciar ou não o investigado lá, vai mandar prender e ok. Tá. Depois você faz o quê com essa criança que foi vítima de abuso? Você prendeu o vagabundo lá, não prendeu? E a criança? Quais políticas públicas o município tem para socorrer essa criança depois desse trauma? Aí, para que essa criança ela tenha um aparato maior, ela vai precisar, sim, que o município legisle sobre essa pauta. Inclusive, os conselheiros tutelares, está no ECA, que eles devem participar da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para propor para o Executivo e para o Legislativo ações financeiras que tratem essas pautas do Conselho. Porque tem que ter um recurso financeiro separado no orçamento para tratar esses casos do município. E hoje não tem nenhuma pauta voltada para isso. É nisso que ela vai entrar. Não existe nenhuma pauta. E é uma pauta que é muito importante. Hoje, por exemplo, vai se votar a LDO na Câmara, votou a LDO semana passada. Eu acho que tinha 2 ou 3 vereadores presentes. Uma das pautas mais importantes da Câmara Legislativa é a votação do orçamento, porque eles podem propor, o Executivo falou assim, eu quero liberar R$10.000 para trabalhar com adolescente. O vereador vai falar assim, não, senhor Executivo, eu quero que você proponha R$1 milhão para trabalhar com adolescente, porque olha aqui nossa necessidade, ó, mostra lá para o Executivo a necessidade. Porque é o legislador que mostra para o Executivo qual que é a necessidade da população, não é? Então, é nesse sentido que o legislador ele propõe políticas públicas, porque quem cria e executa as políticas é o Poder Executivo. Ele mandou aqui, ó, o Rodrigo mandou aqui, ó, essa criança que é vítima dessa violência é amparada pelo Estado. Que Estado? Amparada como, quando, onde você viu isso? E outra, o Estado... Ele não faz parte do nosso município nesse sentido. Aqui nós somos as pessoas que têm contato direto com essa vítima. Como que o Estado vai ser... A lei, às vezes, a lei geral, ela não propõe uma coisa mais executiva. A gente precisa de algo que funcione na prática. Hoje, o maior foco para você livrar uma criança do abuso sexual é a informação. É o maior, porque às vezes o abusador está dentro de casa. Como é que você vai proteger uma criança, sendo que o abusador é o próprio protetor? Então, hoje, a informação, que é o projeto que a Nicole Perim apresenta hoje, o Semáforo do Toque, ela ensina as crianças sobre como se defender do abuso infantil. Ela ensina os pais como proteger sua criança do abuso infantil. É um tema extremamente importante, gente. Inclusive, teve um fato de abuso, de tentativa de abuso dentro da escola na atividade pelo próprio porteiro. Olha para você ver a vulnerabilidade dessas crianças. E as crianças assistiram a palestra dela, e quando isso aconteceu, as crianças agiram exatamente como foram ensinadas na palestra. Saíram correndo e pediram ajuda. Porque, às vezes, a criança se sente culpada, ela não sabe se proteger do abuso. Então, a informação hoje, é igual eu falo, o poder público tem que trabalhar de forma preventiva, porque a tratativa ela é muito complicada. Então, a informação hoje é a nossa maior arma para defender as crianças dos abusadores. E hoje esse projeto está de forma grande, ela já atendeu 4.000 crianças aqui, através desse projeto, mas ele precisa ser ampliado. Quem sabe um projeto de lei para que se torne obrigação dentro de todas as escolas ensinar as crianças sobre abuso infantil, para que se torne parte do calendário escolar. Então, a gente precisa de leis para isso. Não pode assim, minha vontade, quero. Não. Então, como delegada, ela não consegue atingir essa parte. Sim. Que, como legisladora, ela conseguirá. Então, é algo assim que não tem nem como... Acho que fica até complicado discutir a respeito, porque a proposta dela é muito boa.
E a gente vai convidar ela para vir aqui. Vamos ver se ela Convida vai vir. mesmo. É isso aí. Rodrigo Ferreira mandou aqui, ó, o limite do vereador é a lei orgânica município, né? O limite do vereador é a lei orgânica, né, município. Não é um limite, é o início, né? Porque o vereador só trata questões da esqueci a palavra. Não sei se é circunferência, não sei se eu estou falando a palavra certa. O vereador só trata assuntos dentro do âmbito de atuação dele, que é o município, né? Ele não vai tratar assuntos de leis federais nem estaduais. Inclusive, a lei orgânica da nossa cidade é uma lei completamente desatualizada que deveria já estar sendo discutida pelos vereadores e não estão, porque eles não estão legislando da forma que deveriam. Essa lei já tem quantos anos? Ai, acho que ela é de 88, se eu não me engano. Tinha 7 anos. É muito velhinha. Sim. Taíde Contador manda aqui, os vereadores fazem parte do poder legislativo e discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linha de ônibus e saneamento básico, entre outros temas da cidade, né? Discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais? Não tão diretamente os impostos. Eles discutem o plano do governo, porque vereador não faz projeto para a cidade. O governo, o prefeito é que faz o projeto. O vereador aprova, acrescenta ou reprova e fiscaliza. E hoje, na sua opinião, os candidatos a vereadores, alguns, eles têm noção sobre isso? Pelos que você vê hoje assim nas redes sociais ou nos podcasts? Olha, eu conheço uns 2 candidatos que têm noção. 2 candidatos uns que têm 2 noção? pré, Sim. que têm uma noção sobre leis, sobre o papel do vereador, que são pré-candidatos que estudaram no Renova, que buscaram um pouquinho de conhecimento sobre o trâmite ali do Poder Legislativo. Não mais que isso. Entendi. Rodrigo mandou aqui, ó, meu telefone descarregou e mandou um kkkk. Observação. Rodrigo, bota ele no carregador aí, meu amigo. A conversa aqui tá boa. Porque eu tava falando da candidata, né, Rodrigo? Bota ele no carregador aí, meu amigo. É isso aí. Gente, algumas pessoas estão nos assistindo aqui. Tem muita gente que está grudadinho com a gente aqui. José Carlos Duarte está grudadinho com a gente aqui também. A Mauri também, a Mauri Souza também estava nos assistindo, Renato Eduardo também, Renata Martins, Janaína, Leni, Rubens, muita gente aqui, Bruna Carla, que você acabou de falar aqui, Rosane também está grudadinha Bruna com a gente. Carla entrou? Bruna Carla entrou. Quem ela é Bruna também Carla? ela é a Bruna, só não é a Bruna, mas é Bruna. Você tinha falado. A outra Bruna? É outra? Que É a Bruna? mesma, né? É a mesma Bruna. Elton também está grudadinho com a gente aqui. Cris, a minha irmã, está grudadinho com a gente aqui também. Cristiane Araújo. Luiz Paulo Lourdes também está grudadinho com a gente aqui também. E tem muita gente, que está aqui grudadinho com a gente. Eloy Dias também. Deu uma passada aqui. Eloy Dias, sai de turismo, que ficou um tempo com a gente aqui fazendo propaganda. Estava grudadinho com a gente aqui. Andréas Vercese também estava grudado com a gente aqui também. André, um abraço, tamo junto, valeu. Luiz Renato também. Muita gente deu uma passada aqui, deu uma verificada. Outra gente também que estão assistindo, mas também não falam. E tem muita gente que Léo Santos também tá nos assistindo aqui também. Léo Santos. Grudadinho com a gente aqui. Rodrigo mandou aqui, ó, fiz isso e mandou um ponto. Valeu, Rodrigo, tamo junto, é isso aí. É isso aí. Thalita, a gente já tá no final. Rodrigo, você tem mais alguma pergunta? Pode mandar aqui para a Thalita, que a gente está aqui para... A Thalita está aqui para responder. Taíde também está aqui para mandar algumas perguntas, alguma coisa também. Você tem mais alguma coisa para falar, Thalita? Pode ficar à vontade, porque também você vai pegar o Uber para ir embora, né? Então, quanto mais tarde você ficar, fica mais ruim para você ir para casa. Então, a gente já está acabando, quase 2 horas de podcast. Taíde mandou aqui para a gente que parabéns pela atuação e iniciativa da pré-candidata Nicole. Ela vem apoiando o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher em situação de violência doméstica, né? Também, né, como delegada de mulher da delegacia
contra crimes sexuais em mulheres de Vespasiano, é um dos papéis principais dela, né, o combate à violência doméstica. Entre outros, esse projeto maravilhoso aí de combate contra a pedofilia e o abuso sexual infantil. São pautas que, como eu disse, né, a primeira vez que a gente está vendo sendo defendidas em Vespasiano. E eu quero dizer aqui que eu gostaria muito de ter e de ver na cidade de Vespasiano pré-candidatos que discutissem de fato coisas importantes para a cidade. Assim, dá uma tristeza muito grande você olhar as pré-campanhas hoje. Zero informação, zero disponibilidade para falar realmente do que é o papel de um vereador. Eu nunca vi um pré-candidato falando sobre qual que é o papel do vereador. E hoje, você só vê pré-candidato mostrando trabalho do executivo. Virou como eu disse, eu estava falando de herança, né? Que a cidade tem muitas heranças, que vai passando de um candidato ruim para o outro. Uma dessas heranças é essa questão de o pré-candidato achar que mostrar serviços públicos é atender a população. Sim. E o Poder Executivo ele tem toda uma estrutura que é responsável para isso. São os secretários, são os funcionários, é o prefeito. E hoje o prefeito praticamente não precisa de falar, não, porque... Eles já falam para ele. Os vereadores fazem todo o serviço do prefeito. E quem está fazendo o trabalho do vereador? Eu me preocupo muito com isso. Principalmente na questão das votações de orçamento. Nós não vemos os vereadores discutir orçamento. Eu nunca vi uma Câmara de Vespasiano discutir o orçamento. Nunca vi. São sempre pautas que passam assim, com menos de 10, 15 minutos, eles resolvem essa situação. Então, eu acredito que nós temos poucos bons pré-candidatos. Poucos. Oposição, situação, qualquer lado. E que cada um desses pré-candidatos poderiam se esforçar um pouco mais para entender qual que é a função do vereador. E sobre o que os meninos falaram, que os pré-candidatos oferecem cargo para ter o apoio, o cargo é um refúgio daquilo que eles não têm para oferecer. Né? Às vezes, a única coisa que o pré-candidato tem para oferecer é isso. Rodrigo mandou aqui. Rodrigo, não precisa ser a última pergunta, não. Se você quiser perguntar, José, pode ficar à vontade aqui, viu, Rodrigo? Manda aqui, ó, a última pergunta. Falando do combate à violência doméstica, no caso do secretário que é investigado por abuso sexual, faltou postura da chefe do executivo em afastá-lo até o fim da investigação. Não só da chefe do executivo, eu acho que do conjunto da Câmara de Vereadores também. Porque uma vez investigado, né, se a gente for tratar aí da lei do funcionalismo público, como se a pessoa estivesse sofrendo um processo administrativo, né? Ela tem que ali ser afastada até para não atrapalhar o sistema ali das investigações. Talvez esse seria o correto. Mas não cabe a mim, né, opinar sobre isso, porque tem pessoas que estão lá eleitas, que estão lá recebendo muito para operar nessa competência. E eles estão calados, não sou eu que vou falar. Isso aí. José Vitor mandou aqui, a Marigiane Botelho discute muitas coisas. A Marigiane Botelho discute muitas coisas importantes, principalmente o autismo. Qual a sua opinião? José Victor, muito obrigado. Oi, José. Eu acho ótimo. A Marigiane, eu já acompanhei algumas coisas dela. Ela discute coisas importantes, mas nem todas pertinentes. Algumas coisas não fazem sentido. E aí eu volto lá atrás, no início da conversa, quando eu disse que é muito necessário, às vezes, a gente passar pelo poder público para entender como funciona, para que as pautas que a gente defende tenham mais sentido e mais coerência. Eu acho muito bom defender a pauta do autismo, até porque, né, como mãe de autista, é uma bandeira natural e é uma pauta também que eu sempre defendi, como sociedade mesmo, porque eu sou apaixonada pela deficiência, quem me conhece sabe. Mas toda discussão referente às coisas públicas, ela tem que trazer algo efetivo, ou uma ação, ou algum resultado.
E aí, propostas que legislem também nesse sentido. Se ela é uma pré-candidata que tem esse tipo de proposta, ela está no caminho. Seria muito bom ela mostrar isso mais e melhor. É isso aí. Rodrigo Ferreira mandou aqui, ó, a Delegacia de Mulheres cumpriu o papel? Completamente. A delegacia recebeu a denúncia, instaurou o inquérito e iniciou-se a investigação. Depois desse procedimento, como advogado, você sabe para onde vai? Para o Poder Judiciário, o Ministério Público vai aceitar ou negar, vai indiciar a pessoa ou não. Aí cabe a eles, né, um poder de justiça e agora, mas o inquérito foi aberto e as investigações também, porque teve testemunhas que foram ouvidas, então o caminho está aí. É isso aí. Vamos terminar, Thalita? Sim, senhor. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos vocês por ter ficado aqui, quase 2 horas com a gente aqui, batendo papo com a Thalita. Melanie, ela respondeu todos vocês. Muito obrigado a todos vocês, Rodrigo Ferreira, José, Taíde, a galera toda que ficou aqui grudadinho com a gente aqui um bom tempo, batendo papo, trocando ideia, isso é muito bom. E vai ter Interativos Podcast na próxima sexta-feira. A gente vai estar aqui também como atleta, corredora, junto com um colega nosso aqui, que bateu um papo com a gente aqui hoje de manhã lá junto com o Taíde. E Taíde, Lucas, a galera toda. Então, agradecer a todos vocês por ter ficado. Taíde mandou aqui, ó, estou admirado com o conhecimento e desenvoltura da entrevistada. Que pena que ela não foi eleita conselheira tutelar, pois vem demonstrando muito conhecimento e responder as perguntas, né? Mandou para você aqui. Ô, Taíde, eu sou primeira suplente do Conselho Central. Sim. Então, provavelmente no próximo ano eu assuma nas férias, né? Então, pode ser que eu ainda passe pelo conselho lá e deixe a minha contribuição. Ou não. Talvez se eu tiver outros projetos, não. Mas quem sabe, né? Tudo é um propósito de Deus. É isso aí. Agradecer a todos vocês por ter ficado. Rodrigo Ferreira mandou aqui, ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Thalita, fica à vontade. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Márcio, pelo convite. Eu gosto muito desse projeto de vocês, de interação da política com a comunidade, de ouvir opiniões, de trazer pessoas para compartilhar. Eu acho que é um grande projeto em Vespasiano. Vocês continuem nesse caminho, que eu acho super bacana, sempre admiro, sempre que posso assisto. E é isso aí, política é isso, é discutir, é ouvir, é dar opiniões, é entender visões diferentes da nossa, porque assim a gente pode crescer um pouquinho mais. Obrigada, pessoal, pelas perguntas e pelos elogios também, pelas críticas. Foi ótimo compartilhar aqui com vocês. Rodrigo Ferreira mandou aqui, ó, boa noite, Thalita, Melanie e Márcio Antero. Boa noite. Agora, daqui a pouco eu tô saindo daqui, tô indo lá pro Arraial da quadrilha na rua, assim, que eu vou ver minha filha dançando lá. Fala dançar, né, Thalita? Dançar, minha filha tá lá, grudadinha lá, acho que ela vai dançar 11 horas, a gente vai estar lá prestigiando, né? Taíde Contador mandou aqui, ó, torço para que isso aconteça, então. Mandou para você, né? Renata Martins mandou aqui, ó, boa noite. Boa noite. E mesmo importante ouvir os pré-candidatos e saber o ponto de vista, né? Demais. Isso tem uns que correm, né? Tem uns que correm, igual corre da fogueira, mas se todos fossem indagados, daria para conhecer um pouquinho das propostas de cada um. Com certeza. José, muito obrigado e valeu. Boa noite a todos e até... Eu falo sexta-feira, mas acaba que daqui a pouco alguém manda mensagem e a gente chama. Então, muito obrigado, boa noite, fique com Deus.